Em uma estrada deserta próxima à floresta, um carro de luxo encosta. Um homem rico, de olhar arrogante, abre as portas traseiras do veículo e, com repulsa, retira seus 2 filhos gêmeos de dentro. "Fiquem aqui e não se mexam", foi a última ordem do homem antes de desaparecer pela estrada. Sem entender nada, devido à inocência, os pequenos de apenas 4 anos começam a chorar. Seus pezinhos descalços sentem o frio gelado do asfalto. Mas eles não estavam sozinhos. Um grande cavalo branco observava tudo entre as árvores da floresta. O que o animal faz a seguir deixou todos em absoluto choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. O sol mal havia nascido quando Pedro acordou seu irmão João com um cutucão suave. Os pequenos gêmeos de 4 anos compartilhavam não apenas o mesmo rosto angelical, emoldurado por cachos dourados, mas também aquela excitação matinal que só as crianças conseguem sentir diante da promessa de um passeio especial. O pai, sempre tão ocupado e distante, havia prometido levá-los para conhecer um lugar mágico na floresta. Maria, a governanta que cuidava da mansão há décadas, observava com olhos desconfiados enquanto ajudava os meninos a se vestirem. Algo no comportamento do patrão não parecia natural. Ele, que nunca demonstrava interesse pelos filhos que mantinha escondidos da sociedade, agora insistia em levá-los para um passeio sozinho. Suas mãos enrugadas tremeram levemente enquanto abotoava os casaquinhos azuis idênticos que havia comprado para os meninos no último Natal. "Vocês tomem cuidado, meus anjinhos", sussurrou ela, ajeitando os cabelos dos pequenos uma última vez. Pedro sorriu, exibindo a janelinha entre os dentes da frente, enquanto João se agarrava à saia da governanta, uma sombra de hesitação cruzando seu olhar sempre tão vivaz. Maria sentiu um aperto no peito. Se ao menos pudesse alertar Clara, a mãe dos meninos, antiga empregada da casa que agora vivia na cidade vizinha. O carro preto lustroso estacionou em frente à mansão exatamente às 7 horas. Roberto desceu do veículo ajeitando o terno impecável, como se aquele fosse apenas mais um dia de negócios. Seu rosto não demonstrava qualquer emoção quando cumprimentou os filhos com um aceno distante. "Entrem, vamos aproveitar amanhã", disse ele secamente, abrindo a porta traseira. A viagem seguiu em silêncio pela estrada que serpenteava entre as fazendas da região. Pedro e João, sentados no banco de trás, trocavam olhares curiosos, suas pequenas mãos entrelaçadas como sempre faziam quando se sentiam inseguros. Pela janela viam as pastagens darem lugar a uma vegetação cada vez mais densa, até que o carro começou a avançar por uma estreita estrada de terra. O ar dentro do veículo ficava mais pesado a cada quilômetro. Roberto consultava obsessivamente o relógio de pulso, seus dedos tamborilando nervosamente no volante. Os gêmeos começaram a sentir aquele medo indefinido que as crianças experimentam quando algo está errado, mesmo sem compreenderem exatamente o que. Finalmente, o carro parou numa clareira cercada por árvores antigas. A luz da manhã filtrava-se preguiçosamente entre as folhas, criando um mosaico de sombras no chão coberto de folhas secas. "Desçam", ordenou Roberto, sua voz mais fria que o habitual. Os meninos obedeceram, ainda de mãos dadas, seus pequenos corações acelerados pela mistura de expectativa e apreensão. "Esperem aqui", disse ele, voltando para o carro. "Vou buscar uma surpresa." Os gêmeos observaram, confusos, enquanto o pai entrava novamente no veículo. O motor roncou suavemente e, para seu espanto, o carro começou a se mover, fazendo a volta lentamente na clareira. Pedro deu um passo em frente, mas João o segurou, um soluço preso na garganta. Foi então que um movimento do outro lado da trilha chamou sua atenção.
Um majestoso cavalo branco emergiu entre as árvores, suas crinas prateadas reluzindo sob a luz filtrada da manhã. O animal parou, seus olhos profundos fixos na cena que se desenrolava. Dois pequeninhos abandonados, o carro se afastando cada vez mais pela estrada de terra, deixando apenas uma nuvem de poeira e o eco de um choro infantil que começava a quebrar o silêncio da floresta. O vento soprou mais forte, balançando os galhos das árvores como se a própria natureza protestasse contra aquele ato de crueldade. O cheiro de terra úmida e folhas recém-caídas preenchia o ar, enquanto Pedro e João, ainda sem compreender completamente o que estava acontecendo, apertaram mais forte as mãozinhas uma na outra. O cavalo branco deu um passo à frente, suas orelhas atentas, captando cada soluço das crianças, como se algo, em seu instinto natural, o compelisse a permanecer ali, testemunha silenciosa daquele momento que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. As horas se arrastavam como uma eternidade para os pequenos gêmeos. O sol, que antes filtrava suavemente entre as folhas, agora começava sua jornada descendente, pintando o céu com tons alaranjados que faziam as sombras da floresta parecerem ainda mais ameaçadoras. Pedro e João permaneciam sentados sobre um tronco caído, suas perninhas bambas de tanto vagarem em círculos pela clareira, esperando um retorno que seus corações infantis ainda acreditavam ser possível. "Ele vai voltar, João", sussurrava Pedro pela 10ª vez, mais para convencer a si mesmo do que ao irmão. Suas palavras soavam cada vez menos convincentes enquanto as horas passavam. João, por sua vez, havia parado de chorar, mas seu silêncio era ainda mais angustiante que as lágrimas. Seus olhos azuis, idênticos aos do irmão, fixavam-se no ponto onde o carro havia desaparecido, como se sua concentração pudesse fazer o veículo magicamente reaparecer. O cavalo branco não havia deixado a área. Durante toda a tarde, manteve-se a uma distância respeitosa, pastando calmamente entre as árvores próximas, mas sempre mantendo os gêmeos em seu campo de visão. Ocasionalmente, suas orelhas se moviam na direção dos meninos, captando seus sussurros e soluços contidos. À medida que o crepúsculo se aproximava, o frio começou a se infiltrar pelos casaquinhos azuis dos pequenos. A fome também se fazia presente. Não haviam comido nada desde o café da manhã apressado na mansão. Pedro tentou ser corajoso, lembrando-se das histórias que Maria contava sobre aventureiros na floresta, mas seu estômago roncava e o medo começava a corroer sua determinação. "Tô com fome", murmurou João, finalmente quebrando seu silêncio prolongado. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O cavalo branco, como se entendesse o desamparo das crianças, aproximou-se vagarosamente. Seu focinho gentilmente cutucou uma moita próxima, revelando alguns pés de amora silvestre que os meninos não haviam notado. Pedro foi o primeiro a compreender a intenção do animal. Com cautela, aproximou-se das frutinhas, puxando João pela mão. "Olha, João, igual as que a gente comia no jardim da vovó." As pequenas amoras silvestres não eram muitas, mas serviram para acalmar momentaneamente a fome que apertava seus estômagos. O cavalo observava pacientemente enquanto os gêmeos colhiam e dividiam as frutinhas entre si, sempre certificando-se de que cada um recebia a mesma quantidade, um hábito que haviam desenvolvido desde que se entendiam por gente. Suas mãozinhas ficaram tingidas de roxo e, por um breve momento, sorrisos tímidos iluminaram seus rostinhos. Mas a escuridão avançava rapidamente, e com ela vieram os sons noturnos da floresta. Cada pio de coruja, cada farfalhar de folhas, fazia os meninos se abraçarem mais forte. O medo, que havia sido momentaneamente esquecido durante a descoberta das amoras, voltava com força total. Foi então
que o cavalo branco tomou uma decisão que mudaria o destino daquelas crianças. Com movimentos deliberadamente lentos para não assustá-las, deitou-se próximo ao tronco onde os gêmeos estavam sentados. Seu corpo grande e quente oferecia uma barreira natural contra o vento que começava a soprar mais forte. Pedro foi o primeiro a entender o convite silencioso. Puxou João gentilmente e juntos se aconchegaram contra o pelo macio do animal. O calor que emanava do corpo do cavalo era reconfortante, e seu cheiro lembrava vagamente o das manhãs na fazenda da avó, quando visitavam os estábulos com Maria. Ele é bonzinho, sussurrou João, sua voz embargada pelo sono que começava a vencê-lo. Pedro concordou com a cabeça, seus próprios olhos pesados de cansaço. O cavalo manteve-se perfeitamente imóvel, como se compreendesse a importância de seu papel naquele momento. À medida que a noite se aprofundava, os sons da floresta pareciam menos assustadores ao lado de seu protetor improvisado. Os gêmeos, exaustos pelo turbilhão de emoções do dia, finalmente cederam ao sono, suas cabecinhas apoiadas uma na outra, enquanto o cavalo montava guarda silenciosamente. Na mansão, Maria andava inquieta pelos corredores, seu coração pesado de preocupação. Algo lhe dizia que aquele passeio não tinha sido normal. Mas o que poderia fazer? Roberto havia retornado sozinho, trancando-se em seu escritório com uma garrafa de uísque, recusando-se a responder qualquer pergunta sobre o paradeiro das crianças. Assim terminou o primeiro dia do abandono. 2 pequenos anjos adormecidos sob a proteção improvável de um cavalo branco, enquanto quilômetros adiante, em uma mansão silenciosa, os primeiros fios de uma trama sombria começavam a se desenrolar. O nascer do sol encontrou Joaquim, o velho fazendeiro, em sua rotina matinal. Aos 75 anos, mantinha o hábito de acordar antes do amanhecer para cuidar de seus animais, especialmente de Neve, seu cavalo branco, que há 15 anos era sua companhia mais fiel. Porém, naquela manhã, algo estava diferente. O estábulo estava vazio e não havia sinal do animal em nenhum dos locais habituais. Estranho, murmurou para si mesmo, coçando a barba grisalha enquanto seus olhos percorriam a paisagem familiar de sua pequena propriedade. Em todos esses anos, Neve nunca havia passado uma noite fora. O animal sempre retornava antes do anoitecer, como se entendesse as preocupações de seu dono idoso. Enquanto isso, na clareira da floresta, os primeiros raios de sol despertavam Pedro e João de seu sono inquieto. Por um momento de confusão, os gêmeos olharam ao redor desorientados, até que a realidade do dia anterior voltou com força total. No entanto, o pânico inicial foi amenizado pela presença constante do cavalo branco, que permanecia deitado ao seu lado, oferecendo o mesmo conforto da noite anterior. "Tô com sede", murmurou João, sua voz rouca pelo choro da véspera. Como se entendesse o pedido, o cavalo levantou-se vagarosamente, esperando que as crianças se equilibrassem em suas próprias pernas. Com passos deliberados, começou a caminhar em direção a uma trilha quase imperceptível entre as árvores, parando ocasionalmente para verificar se os pequenos o seguiam. Pedro segurou firme a mão do irmão e juntos acompanharam seu protetor improvisado. Após alguns minutos de caminhada, o som de água corrente alcançou seus ouvidos. Um riacho cristalino serpenteava entre as pedras, suas águas geladas refletindo a luz da manhã. Na mansão, Roberto enfrentava seu próprio despertar, muito menos sereno. A garrafa de uísque vazia ao lado de sua poltrona era testemunha silenciosa de uma noite sem sono. Seu celular não parava de tocar. Mensagens de Clara, a mãe dos meninos, perguntando ansiosamente sobre o paradeiro dos filhos. Ele havia mentido, dizendo que as crianças estavam dormindo após um dia cansativo de passeio, mas sabia que essa desculpa não duraria muito. "Senhor Roberto",
A voz de Maria interrompeu seus pensamentos sombrios. A senhora Clara está no portão. Ela insiste em ver as crianças. O homem levantou-se bruscamente, seu rosto normalmente controlado, contorcido por uma mistura de pânico e raiva. Diga que saí com eles novamente. Invente qualquer coisa, mas não a deixe entrar. De volta à floresta, os gêmeos começavam a sentir os primeiros sinais de esperança. O cavalo branco havia-os guiado não apenas até a água, mas também a algumas árvores frutíferas carregadas de goiabas maduras. Com a fome e a sede aplacadas, seus espíritos infantis começavam a ver a situação mais como uma aventura do que como uma tragédia. Joaquim, seguindo pegadas familiares pela floresta, encontrou marcas que o intrigaram profundamente. Ao lado das inconfundíveis marcas dos cascos de neve, havia pequenas pegadas de crianças. Seu coração bateu mais forte. Em 50 anos morando naquela região, sabia que crianças pequenas não costumavam vagar sozinhas pela floresta. Clara, parada diante dos portões fechados da mansão, sentia que algo estava terrivelmente errado. Seu instinto maternal gritava que as desculpas de Roberto eram mentiras, mas o que poderia fazer? Como ex-empregada da casa, não tinha poder algum contra o pai rico e influente de seus filhos. O sol já ia alto quando Neve finalmente decidiu guiar os gêmeos para fora da floresta. Com passos cuidadosos, conduziu-os por uma trilha que começava a ficar mais larga e bem definida. Pedro e João, embora cansados, seguiam o animal com confiança recém-adquirida. Não perceberam que estavam sendo observados à distância por Joaquim, que mal podia acreditar no que seus olhos viam. O velho fazendeiro observava, escondido atrás de uma árvore, enquanto seu cavalo guiava as duas crianças com uma gentileza que, mesmo depois de tantos anos juntos, ainda o surpreendia. Sua mente já começava a formar perguntas. Quem eram aqueles meninos? Por que estavam sozinhos na floresta? E por que seu coração dizia que estava prestes a se envolver em algo muito maior do que poderia imaginar? Joaquim observou por alguns minutos antes de se revelar. Seus anos de experiência com crianças, tinha criado 3 filhos e agora tinha 7 netos. Lhe diziam que precisava abordar a situação com extrema delicadeza. Os pequenos pareciam confiar em Neve, e isso seria sua ponte para alcançá-los. Então é aqui que você se meteu, seu danado, disse em voz alta, mas suave, saindo de seu esconderijo com um sorriso gentil no rosto enrugado. Pedro e João se sobressaltaram, instintivamente se escondendo atrás do cavalo branco, que permaneceu tranquilo, apenas virando a cabeça para cumprimentar seu dono com um suave relincho. Não precisam ter medo, continuou Joaquim, mantendo distância. Esse cavalinho arteiro é meu amigo. O nome dele é Neve. E pelo jeito, ele também virou amigo de vocês. Seus olhos experientes notaram os casaquinhos azuis sujos, os rostinhos cansados e os sinais claros de que as crianças haviam passado a noite ao relento. João apertou a mão do irmão com mais força, mas Pedro, sempre o mais corajoso dos dois, deu um pequeno passo à frente. Ele nos ajudou, disse com voz tremida. Mostrou onde tinha água e frutinhas. Joaquim assentiu, sentando-se em um tronco próximo para parecer menos intimidante. Na mansão, a situação se deteriorava rapidamente. Clara havia conseguido convencer Maria a contar o que sabia sobre o estranho passeio. A governanta, consumida pela culpa de não ter impedido Roberto, revelou suas suspeitas entre lágrimas contidas. Ele nunca quis saber dos meninos antes, senhora Clara. Nunca. E ontem, do nada, quis levá-los para passear sozinho. Roberto, trancado em seu escritório, tentava desesperadamente manter as aparências. Tinha uma videoconferência importante com investidores em meia hora.
Pessoas que não podiam jamais descobrir sobre seus filhos ilegítimos com uma ex-empregada. Sua reputação de empresário respeitável e sua posição na alta sociedade dependiam desse segredo. De volta à floresta, Joaquim conseguira convencer os gêmeos a acompanhá-lo até sua casa, prometendo comida quente e um lugar seguro para descansar. Neve caminhava ao lado das crianças, como se quisesse garantir que entendiam que podiam confiar em seu dono. "Vocês podem me dizer seus nomes?" perguntou gentilmente enquanto caminhavam pela trilha que levava à sua pequena fazenda. "Pedro e João", respondeu Pedro, ainda segurando firmemente a mão do irmão. "Somos gêmeos", acrescentou, como se isso explicasse por que eram tão parecidos. O velho fazendeiro notou que os meninos se comunicavam principalmente através de olhares e pequenos gestos, como se compartilhassem uma linguagem secreta. Também percebeu que, apesar das roupas sujas, eram bem cuidados. Seus cabelos estavam cortados recentemente, suas unhas aparadas, seus dentes bem tratados. "E onde estão seus pais?" perguntou com cautela, observando atentamente a reação dos pequenos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. João baixou os olhos e Pedro mordeu o lábio, claramente lutando contra as lágrimas. "Papai disse que ia buscar uma surpresa", murmurou finalmente, sua voz embargada. Na casa simples, mas acolhedora de Joaquim, sua empregada Dona Zefa já preparava o café da manhã, como fazia todas as manhãs há 20 anos. O cheiro de pão caseiro e café recém-coado enchia a cozinha quando eles chegaram. A senhora de Bidjozit, cabelos brancos, não demonstrou surpresa ao ver seu patrão chegando com 2 crianças. Anos de convivência a haviam ensinado que Joaquim sempre aparecia com alguém precisando de ajuda. "Vamos comer primeiro", decidiu Joaquim, vendo como os meninos olhavam fascinados para a mesa posta. "Depois conversamos melhor." Enquanto as crianças devoravam pães com manteiga e bebiam chocolate quente, o velho fazendeiro e Dona Zefa trocavam olhares preocupados. Algo muito errado havia acontecido com aqueles pequenos e eles precisavam descobrir o quê. No final da refeição, quando os gêmeos já pareciam mais relaxados e seus estômagos estavam satisfeitos, João finalmente falou, sua voz quase um sussurro. O carro era preto, igual ao que papai sempre usa para ir trabalhar. Pedro completou. Ele foi embora e não voltou mais. As palavras pairaram no ar como uma nuvem pesada, carregando um peso que nenhuma criança deveria ter que suportar. Clara percorria as ruas do pequeno município com o desespero estampado em seu rosto. Após a conversa com Maria, sua intuição de mãe gritava ainda mais forte que algo terrível havia acontecido com seus meninos. Parou em frente à delegacia, suas mãos tremendo ao tocar a maçaneta da porta. Sabia que enfrentaria resistência. Afinal, Roberto era um dos homens mais influentes da região. Senhora, sem provas concretas não podemos fazer nada, explicou o delegado Mendes, um homem de meia idade que evitava seu olhar. O pai tem tanto direito quanto a senhora de passar tempo com as crianças. Se ele diz que estão viajando... Clara sentiu o sangue ferver. Viajando? Meus filhos têm 4 anos. Como podem estar viajando sem mim? Na fazenda de Joaquim, os gêmeos finalmente dormiam em uma cama improvisada na sala, exaustos após o banho morno que Dona Zefa havia preparado. O velho fazendeiro estava sentado em sua varanda, fumando seu cachimbo enquanto organizava os pensamentos. Em 50 anos morando ali, conhecia cada família da região, cada história, cada segredo. Patrão, chamou Dona Zefa baixinho, se juntando a ele na varanda. Aqueles meninos são a cara do Roberto Mendonça. Joaquim assentiu lentamente. Também havia notado a semelhança impressionante entre os gêmeos e o empresário. Os mesmos olhos azuis, o mesmo formato do rosto.
E a mãe deles deve ser aquela moça que trabalhava na mansão, continuou a empregada. A Clara... Na mansão, Roberto conduzia sua videoconferência com um sorriso artificial nos lábios, discutindo números e projeções como se nada estivesse errado. Mas suas mãos suavam frio cada vez que seu celular vibrava com mais uma mensagem de Clara. Precisava fazer algo para silenciá-la permanentemente, antes que ela arruinasse tudo que ele havia construído. Maria observava a movimentação na mansão com olhos atentos. Viu quando Roberto fez uma ligação suspeita, falando em voz baixa sobre resolver o problema definitivamente. Seu coração de avó postiça dos meninos apertou. Discretamente, pegou seu celular antigo e fotografou algumas páginas do diário que Roberto mantinha em sua gaveta. Prova de sua premeditação em se livrar dos filhos. No final da tarde, Clara chegou à igreja da cidade, onde encontrou apoio inesperado. O padre Antônio, um senhor de cabelos brancos que havia batizado os gêmeos, escutou sua história com atenção genuína. Minha filha, conte-me mais sobre esse suposto passeio, pediu ele, seus olhos bondosos, transmitindo a primeira centelha de esperança que Clara sentia em dias. Enquanto isso, os gêmeos acordaram de seu sono reparador para encontrar Neve olhando por eles através da janela da sala. O cavalo branco havia se recusado a voltar para o estábulo, permanecendo próximo à casa como um guardião silencioso. Pedro sorriu ao vê-lo, cutucando João para mostrar que seu amigo protetor continuava por perto. Joaquim, que observava a cena, tomou uma decisão. Não podia ficar parado enquanto duas crianças inocentes sofriam as consequências da crueldade adulta. Dona Zefa, vou dar uma volta na cidade, anunciou pegando seu chapéu. Cuide dos pequenos. A velha empregada assentiu, compreendendo que seu patrão faria o que fosse preciso para ajudar aquelas crianças. Na delegacia, o delegado Mendes relia pela terceira vez a ocorrência que Clara havia insistido em registrar. Algo no comportamento de Roberto também o incomodava, mas suas mãos estavam atadas pela influência do empresário. Foi quando Joaquim entrou em sua sala, trazendo consigo o peso de suas décadas de respeito na comunidade. Delegado, começou, o velho fazendeiro, sentando-se pesadamente na cadeira. Precisamos conversar sobre duas crianças que aparecem chorando no meio da minha propriedade. O delegado Mendes endireitou-se em sua cadeira subitamente muito mais interessado. A palavra de Joaquim tinha peso. Ele era conhecido por sua integridade inabalável. Do lado de fora da delegacia, Clara aguardava ansiosamente, suas mãos apertando o terço que sua mãe lhe dera. Não sabia que, naquele exato momento, uma rede de proteção começava a se formar ao redor dela e de seus filhos. O padre Antônio fazia ligações para membros influentes da comunidade. Maria guardava cuidadosamente as provas que havia coletado e Joaquim colocava sua reputação em jogo para defender duas crianças que mal conhecia. Roberto caminhava de um lado para outro em seu escritório, o rosto contorcido pela ansiedade. Seu advogado, Dr. Marcos, acabara de sair após uma reunião tensa. Precisamos agir rápido, havia alertado o jurista. Se essa história vazar, sua candidatura ao conselho da empresa está acabada. O empresário passou as mãos pelos cabelos grisalhos, consciente de que todo seu império poderia desmoronar por causa de um erro do passado. Na fazenda de Joaquim, os gêmeos começavam a se adaptar à rotina simples e acolhedora. Dona Zefa havia improvisado roupas novas para eles usando alguns tecidos guardados, e Pedro já a ajudava a alimentar as galinhas, enquanto João descobria uma paixão inesperada por desenhar, usando os lápis de cor desbotados que pertenceram aos netos do fazendeiro. "Olha, vovô Joaquim!" exclamou João, mostrando um desenho onde se via claramente Neve, o cavalo branco, protegendo duas figurinhas pequenas embaixo de uma árvore. O velho fazendeiro
sentiu seu coração apertar ao ouvir o termo vovô. Em apenas 2 dias, as crianças já haviam se infiltrado profundamente em seu coração. Clara encontrou-se novamente com o padre Antônio, desta vez acompanhada por Maria, que tremia ao entregar as fotografias do diário de Roberto. Ele planejou tudo, sussurrou a governanta, suas mãos enrugadas apertando um lenço. Escreveu sobre como precisava se livrar das crianças antes da reunião do conselho na próxima semana. O padre examinou as imagens com atenção, seu rosto normalmente sereno, marcado pela preocupação. "Isso é grave", murmurou, pegando seu telefone. "Vou ligar para a doutora Helena. Ela é promotora de justiça e membro da nossa paróquia. Precisamos agir dentro da lei, mas com urgência." Roberto, alheio à mobilização que crescia contra ele, recebeu uma ligação que o fez sorrir pela primeira vez em dias. Seu investigador particular havia localizado Clara e descoberto sua rotina. "Ela está vulnerável", informou a voz no telefone. "Podemos usar isso a nosso favor." O empresário sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Talvez ainda houvesse uma saída. Na delegacia, o delegado Mendes relia o depoimento de Joaquim pela 3ª vez. A reputação do velho fazendeiro era inatacável, e as descrições que ele fazia dos gêmeos coincidiam perfeitamente com as características fornecidas por Clara. Sua consciência profissional finalmente começou a falar mais alto que seu medo de represálias. Neve continuava sua vigília silenciosa na fazenda, agora acompanhado por Pedro e João, que brincavam no quintal sob o olhar atento de Dona Zefa. O cavalo parecia ter desenvolvido um 6º sentido em relação às crianças. Suas orelhas se moviam ao menor som suspeito, seus olhos atentos varriam constantemente os arredores. "Quanto você quer?" A voz de Roberto soou fria ao telefone. Clara segurou o aparelho com força, sentindo náusea ao ouvir a proposta. "Dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, longe daqui. É só assinar um documento assumindo que você abandonou as crianças e nunca mais aparecer." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Na promotoria, Helena examinava as evidências apresentadas pelo padre Antônio. As fotografias do diário, combinadas com o testemunho de Maria e o depoimento de Joaquim, começavam a formar um quadro assustador. "Precisamos agir com cautela", explicou ela. "Roberto tem conexões poderosas, mas também temos algo que ele não espera: a verdade." A noite caía quando Clara finalmente tomou sua decisão. Olhando para a foto dos gêmeos em sua carteira, sentiu uma força que não sabia que possuía. "Não", respondeu firmemente ao telefone. "Não há dinheiro no mundo que me faça abandonar meus filhos." Do outro lado da linha, Roberto sentiu seu último plano desmoronar. Em seu quarto na fazenda, os gêmeos se preparavam para dormir, agora vestindo pijamas emprestados dos netos de Joaquim. "Será que a mamãe vai nos encontrar?" perguntou João, baixinho, enquanto Pedro arrumava o cobertor sobre eles. "Vai sim", respondeu o irmão com uma certeza que vinha do fundo de sua alma inocente. "O Neve vai ajudar ela a nos achar." O amanhecer trouxe consigo nuvens escuras que se amontoavam no horizonte, prenunciando uma tempestade. Joaquim observava o céu com preocupação, enquanto verificava as janelas e portas de sua propriedade. Em mais de 70 anos de vida, havia aprendido a ler os sinais do tempo, e algo lhe dizia que esta não seria uma tempestade comum. Na mansão, Roberto recebia uma notícia que fez seu sangue gelar. Seu informante na polícia havia alertado que o delegado Mendes estava prestes a abrir uma investigação formal sobre o desaparecimento dos gêmeos. Pior ainda, uma promotora estava envolvida no caso. Suas mãos tremiam enquanto servia sua 3ª dose de uísque da manhã. Maria, que havia passado a noite em claro organizando mais provas contra seu patrão,
percebeu uma movimentação estranha de homens desconhecidos ao redor da mansão. Através da janela da cozinha, viu Roberto entregando um envelope grosso a um sujeito de aparência suspeita. Seu coração disparou. Anos de trabalho naquela casa lhe diziam que algo terrível estava para acontecer. Na fazenda, os gêmeos brincavam na varanda, alheios à tensão que crescia. Pedro havia construído um forte com almofadas velhas, enquanto João desenhava mais uma de suas obras-primas, desta vez retratando toda a família que haviam encontrado. Joaquim, Dona Zefa e, claro, o inseparável Neve. O cavalo branco, como sempre, mantinha sua guarda próxima às crianças. Foi Neve quem primeiro percebeu a aproximação dos estranhos. Suas orelhas se moveram bruscamente e um relincho de advertência cortou o ar. Joaquim, que estava no celeiro, ergueu a cabeça ao ouvir o som de motores se aproximando pela estrada de terra. Algo em seu instinto o fez correr em direção à casa. Dona Zefa, chamou ele com urgência. Leve as crianças para o porão. Agora! A velha empregada não hesitou. Em décadas de convivência, jamais havia visto tal preocupação no rosto de seu patrão. Com agilidade surpreendente para sua idade, conduziu os gêmeos para o alçapão escondido sob o tapete da sala. Roberto havia chegado com 3 homens em 2 carros pretos. Seu rosto, normalmente controlado, estava contorcido por uma determinação sombria. Não podia permitir que aquelas crianças arruinassem tudo o que havia construído. Se precisasse usar força para recuperá-las e enviá-las para longe, que assim fosse. Mas o empresário não contava com 2 fatores cruciais. O primeiro era Neve, que ao ver os invasores se aproximarem da casa, empinou-se em um relincho furioso, suas patas dianteiras golpeando o ar com força suficiente para fazer os homens recuarem. O segundo fator era ainda mais surpreendente. Sirenes começaram a soar à distância. O delegado Mendes, seguindo sua intuição, após uma ligação anônima, que mais tarde descobririam ter sido feita por Maria, havia decidido fazer uma visita surpresa à fazenda de Joaquim. E não vinha sozinho. A doutora Helena, a promotora, estava em outro carro junto com Clara. A tempestade finalmente desabou. Grossas gotas de chuva começaram a castigar o solo, transformando a estrada de terra em lama. Os trovões ecoavam como... E se os céus quisessem participar do drama que se desenrolava? Roberto e seus homens, pegos de surpresa pela chegada das autoridades, tentaram recuar, mas seus carros já estavam atolados. No porão, os gêmeos se abraçavam, assustados com os sons da tempestade e da confusão acima. Dona Zefa os mantinha juntos, sussurrando palavras de conforto e rezando baixinho. O som dos cascos de neve contra o chão da varanda era como um lembrete constante de que não estavam sozinhos. Roberto Mendonça. A voz da doutora Helena cortou o ar como um chicote quando ela desceu do carro, protegida por um guarda-chuva. O senhor está detido para a averiguação sobre o desaparecimento de seus filhos. O empresário empalideceu ao ver Clara emergir do outro veículo, seus olhos faiscando com uma mistura de dor e triunfo. Foi neste momento que Joaquim, encharcado pela chuva, mas ereto em sua dignidade, abriu a porta da casa. As crianças estão aqui, anunciou com voz firme. E podem testemunhar exatamente o que o pai delas fez. O velho fazendeiro não precisou dizer mais nada. O rosto culpado de Roberto dizia tudo. O som dos passos descendo a escada do porão ecoava como um tambor no coração de Clara. Dona Zefa surgiu primeiro, seus olhos brilhando com lágrimas contidas, e logo atrás dela, agarrados um ao outro como sempre, Pedro e João emergiram na penumbra da sala. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Mãe e filho se olhando através da distância que os separava. Mamãe! O grito conjunto dos gêmeos quebrou o encanto. Clara correu,
caindo de joelhos para abraçar seus pequenos, enquanto todos os presentes observavam a cena com emoção mal contida. Até mesmo o delegado Mendes, conhecido por sua postura sempre profissional, precisou limpar discretamente os olhos. Roberto, agora sentado em uma cadeira sob a vigilância de um policial, observava a cena com uma expressão complexa, uma mistura de vergonha, raiva e, surpreendentemente, algo que parecia arrependimento. Maria, que havia chegado com Clara, aproximou-se dele com passos firmes. "O senhor poderia ter sido um pai para eles", disse baixinho, sua voz carregada de décadas de dedicação e desapontamento. Do lado de fora, a tempestade começava a amainar, como se a própria natureza reconhecesse que seu papel dramático já não era mais necessário. Neve, ainda na varanda, relinchou suavemente ao ver os gêmeos nos braços da mãe. Pedro ergueu a cabeça ao ouvir o som familiar, seus olhos brilhando com lágrimas e alegria. "Mamãe, foi o Neve quem nos salvou." Doutora Helena observava tudo com atenção profissional, mas também com genuína emoção. Em anos de carreira, na promotoria, havia visto muitos casos de negligência e abandono, mas algo nesta história, a coragem das crianças, a bondade do cavalo, a integridade do velho fazendeiro, tocava em algo profundamente humano. "Preciso dos seus depoimentos", disse ela gentilmente, aproximando-se de Clara e dos meninos. "Mas podemos fazer isso amanhã com calma. Hoje, vocês precisam ficar juntos." Joaquim imediatamente se manifestou. "Minha casa está à disposição pelo tempo que precisarem." Foi João quem, com a inocência própria de seus 4 anos, trouxe à tona a pergunta que pairava no ar. Olhando para o pai, ainda sentado sob custódia, perguntou com voz pequena: "Por que você não voltou para buscar a gente?" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez em sua vida, encontrava-se sem palavras diante da simplicidade devastadora de uma pergunta infantil. Dona Zefa, com sua sabedoria de anos, rapidamente interviu. "Vamos fazer um chocolate quente para todo mundo", anunciou, conduzindo as crianças para a cozinha. Clara seguiu os filhos, mas não sem antes lançar um olhar duro para Roberto, um olhar que carregava todo o peso do sofrimento dos últimos dias. O delegado Mendes começou a organizar a situação. Roberto seria levado para a delegacia para prestar depoimento formal. Seus comparsas, que haviam tentado fugir, mas acabaram atolados na lama, também seriam detidos para averiguação. Maria entregou à doutora Helena uma pasta contendo todas as provas que havia coletado: o diário, fotografias, documentos. Na cozinha aconchegante, enquanto Dona Zefa preparava o chocolate quente prometido, os gêmeos contavam animadamente para a mãe sobre suas aventuras com Neve. "Ele mostrou onde tinha frutinhas", explicava Pedro. "E ficou pertinho da gente quando estava escuro", completou João. Clara escutava cada palavra, seu coração alternando entre gratidão pela proteção que seus filhos receberam e dor pelo que haviam passado. Joaquim observava a cena pela porta. Da cozinha, seu velho rosto marcado por um sorriso cansado, mas satisfeito. Neve, como se sentisse que sua missão estava cumprida, finalmente deixou seu posto na varanda e caminhou até o estábulo, seus cascos deixando marcas profundas na terra molhada. A noite caía sobre a fazenda, trazendo consigo uma paz diferente, daquela dos últimos dias. Os gêmeos, exaustos mas felizes, adormeceram no colo da mãe enquanto tomavam chocolate quente. Clara os observava dormir, prometendo silenciosamente que nada nem ninguém jamais os separaria novamente. A notícia se espalhou pela pequena cidade como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, a fazenda de Joaquim recebeu uma procissão constante de visitantes trazendo comida, roupas para as crianças e palavras de apoio.
Dona Zefa mal conseguia organizar todas as tortas, bolos e quitutes que chegavam. Sua cozinha havia se transformado em um verdadeiro quartel-general de solidariedade. Na delegacia, Roberto enfrentava o primeiro de muitos depoimentos. Sentado diante da doutora Helena e do delegado Mendes, o empresário começava a perceber a gravidade de suas ações. Seu advogado, Dr. Marcos, mantinha-se em silêncio, consciente de que a quantidade de evidências tornava qualquer tentativa de negação inútil. O senhor planejou isso por semanas, declarou a promotora, folheando o diário com anotações meticulosas. Escolheu até o local exato na floresta. Cada palavra era como uma martelada na fachada de respeitabilidade que Roberto havia construído ao longo dos anos. Seus sócios já foram informados sobre a investigação, acrescentou ela, assim como o conselho da empresa. Na fazenda, Clara ajudava os gêmeos a se vestirem com algumas das roupas doadas pela comunidade. Pedro escolheu uma camiseta com estampa de cavalos, obviamente pensando em neve, enquanto João optou por uma azul que lembrava seu antigo casaquinho. O trauma dos últimos dias ainda estava presente, mas a presença da mãe e o ambiente acolhedor da fazenda ajudavam a criar uma nova sensação de segurança. Joaquim recebeu a visita do padre Antônio, que trazia notícias importantes. A igreja havia organizado uma campanha para ajudar Clara a reconstruir sua vida com os meninos. Conseguimos um apartamento para vocês, anunciou o padre, seus olhos bondosos brilhando, e há pessoas dispostas a oferecer trabalho. Maria chegou. A fazenda, trazendo os pertences pessoais dos gêmeos que havia guardado na mansão. Fotos, brinquedos favoritos, até mesmo os ursinhos de pelúcia que eles tanto amavam. Peguei tudo antes que ele pudesse destruir, explicou a governanta, que havia pedido demissão assim que Roberto foi detido. Do lado de fora, Neve pastava tranquilamente, ocasionalmente erguendo a cabeça para observar as crianças brincando. No quintal, o cavalo havia se tornado uma espécie de celebridade local. As pessoas paravam para fotografá-lo e já se falava em fazer uma reportagem sobre sua participação heróica no resgate dos gêmeos. Vovô Joaquim, chamou Pedro durante o almoço. A gente ainda vai poder visitar o Neve quando for morar com a mamãe? O velho fazendeiro sorriu, trocando um olhar cúmplice com Clara. Claro que sim, pequeno. Esta fazenda agora é a segunda casa de vocês. João, que desenhava em seu caderninho novo, ergueu os olhos com esperança. E a dona Zefa vai fazer mais chocolate quente pra gente? Na delegacia, as revelações continuavam. Os homens contratados por Roberto começaram a falar, revelando detalhes sobre o plano de sequestrar os gêmeos da fazenda. Cada nova informação aumentava a gravidade do caso. O delegado Mendes, que antes temia enfrentar o poderoso empresário, agora sentia-se fortalecido pelo apoio da comunidade e pela certeza de estar fazendo a coisa certa. Clara recebeu a visita de uma assistente social, enviada pela doutora Helena para avaliar a situação das crianças. A profissional ficou impressionada com o ambiente acolhedor da fazenda e com a rede de apoio que se formou naturalmente ao redor da família. Em seu relatório, destacaria como a comunidade se uniu para proteger seus membros mais vulneráveis. Tarde, uma pequena surpresa esperava os gêmeos. Algumas crianças da vizinhança, filhos dos agricultores locais, vieram brincar com eles. Logo, o quintal da fazenda estava cheio de risos e brincadeiras. Pedro e João, que sempre viveram isolados na mansão, descobriam pela primeira vez a alegria de ter amigos da mesma idade. No final do dia, quando o sol começava a se pôr, Clara encontrou seus filhos no estábulo, conversando baixinho com Nevé. O cavalo branco os ouvia com atenção, como se compreendesse cada palavra. Promete que não vai esquecer da gente? Perguntava João, acariciando o focinho do animal.
Clara sentiu lágrimas nos olhos. Seus pequenos haviam encontrado um amigo improvável que lhes ensinara sobre lealdade e proteção de uma forma que nenhum adulto conseguiria. A semana avançava e com ela vinham revelações cada vez mais surpreendentes sobre os motivos de Roberto. Em seu escritório, doutora Helena examinava uma pilha de documentos encontrados após uma busca autorizada na mansão. Entre contratos e relatórios financeiros, descobriu-se que o empresário estava prestes a fechar um acordo milionário com investidores estrangeiros, um acordo que exigia uma reputação impecável. Ele tinha uma cláusula moral no contrato, explicou a promotora para Clara durante uma reunião em seu gabinete. Qualquer escândalo familiar anularia o negócio. A mãe dos gêmeos ouvia tudo com um misto de horror e indignação. Então ele preferiu abandonar os próprios filhos a perder dinheiro? Na fazenda, a vida seguia um ritmo mais tranquilo. Pedro havia desenvolvido um interesse especial pelos trabalhos rurais, seguindo Joaquim em suas tarefas diárias. O menino, antes tímido e retraído, agora tagarelava sem parar sobre galinhas, hortas e, é claro, cavalos. João, por sua vez, transformava suas experiências em arte, enchendo cadernos inteiros com desenhos coloridos que contavam sua história. Neve continuava sendo uma presença constante na vida dos gêmeos. O cavalo parecia ter um sexto sentido, para os momentos em que as crianças precisavam de conforto extra. Quando Pedro teve um pesadelo sobre o abandono na floresta, foi encontrado de manhã no estábulo, dormindo pacificamente encostado no pelo macio do animal. Maria, agora morando temporariamente com sua irmã na cidade, continuava revelando detalhes importantes. Roberto sempre teve medo que os meninos aparecessem em público, contou ela à doutora Helena. Chegou a pagar pessoas para manterem silêncio sobre a existência deles. A antiga governanta entregou mais um conjunto de documentos, recibos e anotações que provavam anos de subornos e acordos secretos. Neix, delegacia, o delegado Mendes recebia uma visita inesperada. Um dos sócios de Roberto, impressionado com as notícias, veio pessoalmente prestar depoimento. Sempre achamos estranho como ele evitava falar de família, declarou o homem. Agora entendemos por quê, mas abandonar crianças, isso é imperdoável. Clara começou a organizar a mudança para o apartamento oferecido pela comunidade. Os gêmeos a ajudavam à sua maneira, separando brinquedos e roupas, mas sempre perguntando se poderiam continuar visitando a fazenda. Todo fim de semana, prometia ela, percebendo como aquele lugar e suas pessoas haviam se tornado fundamentais para a recuperação de seus filhos. Dona Zefa preparava quitutes especiais para estocar na casa nova de Clara. Menino que cresce, precisa de comida boa, dizia ela, enchendo potes com biscoitos e doces caseiros. A velha cozinheira havia se apegado aos gêmeos como se fossem seus próprios netos, e a perspectiva de vê-los partir, mesmo que para perto, apertava seu coração. Uma tarde, enquanto brincavam no quintal, João fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Mamãe, por que o papai não gostava da gente? O silêncio que seguiu foi pesado. Clara sentou-se com os filhos sob a sombra de uma árvore, buscando palavras para explicar algo tão complexo para mentes tão jovens. Às vezes, meus amores, os adultos fazem escolhas erradas, começou ela, abraçando os dois. Não é culpa de vocês, nunca foi. Pedro encostou a cabeça no ombro da mãe. Mas o vovô Joaquim gosta da gente, né? Clara sorriu entre lágrimas. Sim, meu amor, e muita gente ama vocês. Neve, que pastava próximo, aproximou-se ao perceber a conversa emotiva. O cavalo abaixou sua cabeça imponente, gentilmente cutucando cada um dos gêmeos, como se quisesse confirmar as palavras de Clara. João riu, acariciando o focinho do animal. O Neve também gosta da gente, mamãe.
À noite, durante o jantar na fazenda, Joaquim recebeu uma ligação do padre Antônio. A notícia era significativa. A empresa de Roberto havia decidido afastá-lo definitivamente da diretoria. O escândalo do abandono dos filhos, somado às descobertas sobre os subornos e acordos secretos, havia destruído sua reputação profissional. O apartamento destinado a Clara e os gêmeos ficava a apenas 15 minutos da fazenda de Joaquim. Era um lugar simples, mas acolhedor, com 2 quartos e uma pequena varanda que dava para um jardim comunitário. A vizinhança inteira se mobilizou para ajudar na mudança. Cortinas foram costuradas, paredes pintadas, móveis doados e restaurados. Com carinho. "Olha, mamãe!" exclamou Pedro, correndo para a janela de seu novo quarto. "Dá para ver as árvores daqui." João logo se juntou ao irmão, seus olhos brilhando ao descobrir que também conseguiam avistar um pedacinho da fazenda de Joaquim ao longe. Clara observava seus filhos com o coração cheio. Depois de tanta escuridão, finalmente viam a luz de um novo amanhecer. Doutora Helena havia conseguido algo extraordinário. Uma ordem judicial garantindo pensão alimentícia substancial para os gêmeos. "É o mínimo que ele deve a vocês", explicou a promotora, entregando os documentos a Clara. "E há mais, conseguimos que parte dos bens de Roberto seja colocada em um fundo para a educação das crianças." Na fazenda, Joaquim e Dona Zefa preparavam uma surpresa especial. Com a ajuda de vizinhos habilidosos, construíram uma pequena casa na árvore perto do estábulo. "Para quando os meninos vierem visitar", explicou o velho fazendeiro, seus olhos marejados ao ver o resultado do trabalho coletivo. A casinha tinha até uma janela que dava direto para o local onde Neve costumava descansar. Maria, que agora trabalhava como governanta na casa do padre Antônio, trouxe notícias importantes sobre Roberto. O empresário, confrontado com todas as evidências e pressionado pelos sócios, havia concordado em fazer um acordo judicial. Além do apoio financeiro, comprometia-se a manter distância das crianças até que elas próprias, quando maiores, decidissem se queriam algum contato. "Talvez um dia ele entenda o que perdeu", comentou Maria, observando os gêmeos brincarem no quintal da fazenda. Pedro havia aprendido a dar cenouras para Neve sem medo, enquanto João fazia mais um de seus desenhos detalhados do cavalo. "Mas essas crianças não precisam mais dele, têm amor suficiente aqui." Clara começou um novo trabalho na biblioteca municipal, organizando atividades de leitura para crianças. Seus filhos a acompanhavam algumas tardes, encantados com as histórias e com a possibilidade de fazer novos amigos. João descobriu uma paixão especial por livros de arte, enquanto Pedro se interessava por histórias de aventura e animais. Um dia, durante o café da manhã em sua nova casa, Pedro fez uma observação que tocou fundo no coração de Clara. "Mamãe, a gente tem a maior família do mundo agora, né?" João concordou entusiasticamente, listando nos dedos. "Tem a mamãe, o vovô Joaquim, a Dona Zefa, o Neve, a tia Maria, o padre Antônio." As visitas de fim de semana à fazenda tornaram-se um ritual sagrado. Logo que chegavam, os gêmeos corriam para o estábulo, onde Neve os recebia com um relincho suave, que parecia guardar todos os segredos daquela história extraordinária. O cavalo, embora permanecesse na fazenda, havia se tornado parte indissociável da família que se formara. Dona Zefa sempre os esperava com quitutes especiais, e Joaquim inventava pequenas tarefas para fazer com os meninos: plantar sementes na horta, alimentar as galinhas, consertar cerca. "Está criando 2 fazendeirinhos", brincava Clara, emocionada ao ver como seus filhos floresciam naquele ambiente de amor e simplicidade. Uma tarde, enquanto descansavam sob a sombra de uma árvore após ajudar Joaquim com as tarefas, João perguntou pensativo:
Mamãe, aqueles dias na floresta foram muito ruins, né? Clara sentiu seu coração apertar, mas antes que pudesse responder, Pedro interveio. Foram sim, mas aí o Neve nos achou. E depois a gente ganhou o vovô Joaquim e a dona Zefa e nossa casa nova. Clara abraçou seus meninos, maravilhada com sua capacidade de encontrar luz, mesmo nas memórias mais sombrias. Neve, que pastava próximo, ergueu a cabeça ao ouvir seu nome, suas crinas prateadas, balançando suavemente na brisa da tarde. O cavalo branco, sem saber, havia não apenas salvado duas crianças abandonadas, havia ajudado a tecer os primeiros fios de uma história de recomeço, amor e esperança. O dia do julgamento de Roberto chegou com uma solenidade que pesava no ar. O fórum da pequena cidade nunca havia estado tão cheio. Parecia que toda a comunidade queria testemunhar o momento em que a justiça seria finalmente feita. Clara ajustava os pequenos ternos dos gêmeos, roupas emprestadas pelos netos de Joaquim para a ocasião especial. Vocês não precisam falar se não quiserem, repetia ela pela 10ª vez, alisando os cabelos dourados dos meninos. Pedro e João, embora nervosos, mantinham-se firmes. Durante as semanas de preparação com a psicóloga infantil designada, pelo tribunal, haviam compreendido a importância de contar sua história. Joaquim chegou cedo ao fórum, seu terno antigo cuidadosamente passado por Dona Zefa. O velho fazendeiro carregava consigo um envelope pardo, contendo as fotos que havia tirado dos primeiros dias dos gêmeos em sua fazenda. Imagens que documentavam não apenas o estado fragilizado em que as crianças chegaram, mas também a gradual recuperação de sua alegria. Roberto entrou na sala de audiências cercado por seus advogados, mas algo em sua postura, normalmente altiva, havia mudado. Meses de prisão preventiva e a perda de tudo que considerava importante haviam deixado marcas visíveis. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora carregavam uma sombra de algo que poderia ser remorso. A doutora Helena apresentou o caso com uma precisão cirúrgica, desenrolando a trama de abandono, mentiras e tentativas de acobertamento. As evidências eram esmagadoras. O diário com os planos detalhados, os depoimentos dos comparsas, as fotografias, os documentos que provavam a motivação financeira por trás de tudo. Quando chegou o momento dos gêmeos prestarem seu breve depoimento, um silêncio absoluto tomou conta do tribunal. João segurou firme a mão do irmão, enquanto Pedro, com uma coragem que surpreendeu a todos, narrou os eventos daquele dia fatídico. Sua voz infantil, clara e honesta, ecoava pela sala. Papai disse que ia buscar uma surpresa, mas ele foi embora e deixou a gente sozinho na floresta. O juiz, um senhor de cabelos grisalhos que lembrava vagamente Joaquim, ouvia tudo com atenção especial. Seus olhos se suavizavam ao observar os gêmeos, endurecendo novamente quando se voltavam para Roberto. A história do cavalo branco que salvara as crianças claramente o tocou. Ele próprio tinha netos da idade dos meninos. Maria testemunhou sobre os anos de segredo e manipulação na mansão. Sua voz tremia de indignação ao descrever como Roberto tratava os próprios filhos como uma ameaça a ser escondida. Ele nunca permitiu que eles chamassem ele de pai em público, revelou a antiga governanta. Sempre que alguém importante visitava a mansão, as crianças eram trancadas no quarto dos fundos. O momento mais impactante, porém, veio quando Clara se levantou para falar. Com uma dignidade que silenciou a sala inteira, ela não derramou uma única lágrima ao descrever sua luta para manter contato com os filhos, as ameaças veladas de Roberto, o terror dos dias em que os meninos estavam desaparecidos. Não estou aqui por vingança, declarou ela, olhando diretamente para Roberto. Estou aqui porque nenhuma criança deveria passar pelo que meus filhos passaram.
porque nenhum pai deveria ter o direito de descartar seus filhos como se fossem um problema a ser eliminado. Foi quando Roberto, contrariando as orientações de seus advogados, pediu para falar. A sala inteira prendeu a respiração quando ele se levantou, seu rosto marcado por uma expressão que ninguém ali havia visto antes. "Eu perdi tudo", começou ele, sua voz rouca. "Minha empresa, minha reputação, meu poder, mas nada disso se compara ao que eu joguei fora naquela manhã na floresta." Os gêmeos, sentados entre Clara e Joaquim, observavam seu pai com uma mistura de curiosidade e apreensão. João apertava seu caderno de desenhos contra o peito. Dentro dele havia um retrato da nova família que havia encontrado, com Neve em destaque, ocupando o centro da página. O juiz ajustou seus óculos, preparando-se para proferir a sentença. A sala do tribunal permanecia em silêncio absoluto, a tensão palpável no ar. Roberto permanecia de pé, suas palavras de arrependimento ainda ecoando nas paredes do tribunal. Clara segurava as mãos dos filhos, sentindo seus pequenos corações acelerados. "Este tribunal", começou o magistrado, sua voz grave preenchendo a sala, "enfrentou hoje um dos casos mais perturbadores de sua história. Não apenas pelo ato de abandono em si, mas pela premeditação, pela frieza do planejamento e pela tentativa posterior de encobrir o crime." O juiz fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala antes de continuar. "Contudo, também testemunhamos algo extraordinário. Uma comunidade que se uniu para proteger duas crianças inocentes. Um cavalo que, guiado por instintos que não podemos compreender completamente, tornou-se guardião de duas vidas preciosas. Um fazendeiro que abriu não apenas sua casa, mas seu coração." Roberto mantinha a cabeça baixa, enquanto o juiz detalhava as acusações comprovadas. Abandono de incapaz, tentativa de sequestro, suborno, falsidade ideológica. A lista parecia interminável. Quando a sentença foi finalmente anunciada, 5 anos de prisão em regime semiaberto, mais indenização e pensão vitalícia para os gêmeos, um murmúrio percorreu a sala. "Além das penalidades legais", continuou o juiz, "este tribunal determina que qualquer contato futuro com as crianças deverá partir da vontade expressa delas, quando atingirem idade suficiente para tomar tal decisão." Clara sentiu os filhos relaxarem ligeiramente ao seu lado. Era como se um peso invisível tivesse sido removido de seus pequenos ombros. Doutora Helena sorria discretamente, satisfeita não apenas com a sentença, mas com algo maior que havia testemunhado durante todo o processo: a transformação de uma tragédia em um testemunho do poder do amor e da solidariedade humana. Ao final da audiência, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Pedro puxou a manga do paletó de Joaquim. "Vovô, agora a gente pode ir ver o Neve?" O velho fazendeiro riu, suas rugas se aprofundando ao redor dos olhos. "Claro que sim, pequeno. Ele deve estar ansioso esperando por vocês." Na saída do fórum, uma pequena multidão aguardava. Vizinhos, amigos, pessoas que haviam ajudado durante todo o processo, todos queriam expressar seu apoio. João, normalmente tímido, surpreendeu a todos ao mostrar seu mais recente desenho, uma representação do tribunal, onde todos apareciam, incluindo um cavalo branco, olhando pela janela. Maria aproximou-se de Roberto quando ele estava sendo levado pelos oficiais de justiça. "Espero que o Senhor use esse tempo para refletir", disse ela, sua voz carregando décadas de dedicação e desapontamento. "Aqueles meninos têm um coração tão grande. Talvez um dia eles possam encontrar espaço lá para perdoar." No caminho para a fazenda, Clara observava seus filhos pelo retrovisor do carro. Conversavam animadamente sobre mostrar à Neve como estavam elegantes em seus ternos emprestados.
A mãe sorriu, maravilhada com a capacidade de suas crianças de manterem a pureza e a alegria mesmo após tudo que haviam passado. Dona Zefa os esperava com uma mesa farta. Havia preparado todos os pratos favoritos dos gêmeos para celebrar o fim daquele capítulo difícil. O cheiro de bolo de chocolate recém-saído do forno enchia a cozinha acolhedora da fazenda, misturando-se com o aroma de café fresco e bem-estar. Neve, como se entendesse a importância daquele dia, apresentou-se especialmente gentil, permitindo que os meninos o enfeitassem com fitas coloridas que haviam ganhado da filha do delegado Mendes. O cavalo branco, herói silencioso daquela história, parecia sorrir à sua maneira enquanto as crianças corriam e brincavam ao seu redor. Ao entardecer, sentados na varanda da fazenda, Clara, Joaquim e Dona Zefa observavam os gêmeos brincando no quintal. "Sabe", disse o velho fazendeiro, sua voz embargada pela emoção, "em todos esses anos cuidando dessa terra, nunca imaginei que minha maior colheita seria de amor." 3 semanas haviam se passado desde aquela manhã fatídica na floresta. O sol de domingo banhava a fazenda de Joaquim com uma luz dourada que parecia abençoar a cena que se desenrolava no quintal. Uma grande mesa havia sido montada sob as árvores, decorada com flores silvestres e toalhas bordadas. Era a celebração do aniversário de 5 anos dos gêmeos. A comunidade inteira estava presente. O padre Antônio conversava animadamente com o delegado Mendes, enquanto doutora Helena ajudava a Dona Zefa a organizar os últimos detalhes da festa. Maria, agora trabalhando na biblioteca junto com Clara, distribuía pequenos livros que havia separado como lembrança para as crianças presentes. Pedro e João, vestidos com camisetas novas que traziam estampas de cavalos, corriam pelo quintal com outras crianças. Suas risadas enchiam o ar, livres e genuínas, como se as sombras do passado recente fossem apenas um pesadelo distante. De tempos em tempos, paravam para verificar se Neve, amarrado próximo à festa com fitas coloridas em sua crina, estava aproveitando a celebração. "Olha só esses dois", comentou Joaquim com Clara, observando os meninos. "Quem diria que há 3 semanas..." Sua voz falhou, embargada pela emoção. Clara apertou carinhosamente o braço do velho fazendeiro. "Graças a você, vovô Joaquim, e ao Neve, claro." Os dois riram, observando o cavalo branco que parecia sorrir ao ouvir seu nome. João havia preparado uma surpresa especial, um mural com todos os desenhos que fizera desde que chegara à fazenda. As imagens contavam sua história, desde os primeiros traços assustados da floresta até as cenas alegres da nova vida. No centro do mural, um retrato especial. Neve protegendo 2 pequenos meninos sob a luz da lua. "Esse cavalo", disse o padre Antônio, admirando o desenho, "foi um anjo enviado por Deus." Dona Zefa, que passava com uma bandeja de quitutes, acrescentou, "E continua sendo. Ontem mesmo, quando o Pedro estava tristinho, foi o Neve quem percebeu primeiro e foi fazer carinho nele." A festa transcorria com a simplicidade calorosa, típica do interior. As crianças brincavam, os adultos conversavam, e uma sensação de paz pairava no ar. Clara observava tudo com olhos marejados, seu coração transbordando de gratidão. Em meio à pior provação de sua vida, havia descoberto o verdadeiro significado de família. Durante o parabéns, quando todos se reuniram para cantar, Neve relinchou suavemente, como se quisesse participar da celebração. Pedro e João correram até ele antes de soprar as velas, cada um dando um beijo no focinho do cavalo. "Ele também faz parte da família", explicou Pedro com a sabedoria simples de uma criança. "Família", refletiu Clara mais tarde, quando a festa começava a se dispersar. "Não é apenas sangue, não é?" Joaquim, sentado em sua cadeira de balanço,
Favorita, sorriu. Não, minha filha. Família é quem fica ao nosso lado nas horas mais escuras. É quem nos protege sem pedir nada em troca. É quem nos aceita como somos. Os gêmeos brincavam com seus novos presentes, compartilhando tudo naturalmente como sempre fizeram. João havia ganhado um kit de pintura profissional da doutora Helena, enquanto Pedro recebera um livro ilustrado sobre cavalos do Padre Antônio. Mas o presente mais especial havia sido uma surpresa de Joaquim. Uma placa oficial pendurada no estábulo declarando Neve como guardião oficial dos gêmeos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e laranja, as últimas notas daquela celebração de vida e amor ecoavam pela fazenda. Pedro e João, cansados mas felizes, adormeceram no banco da varanda, seus rostinhos serenos iluminados pelo último raio de sol do dia. Clara os observava, sentindo uma paz que jamais imaginara possível há 3 semanas. Neve pastava tranquilamente, e próximo, suas crinas prateadas, balançando suavemente na brisa do entardecer. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a aparecer, testemunhas silenciosas de uma história que provava que o amor, em suas mais diversas formas, tinha o poder de transformar as maiores tragédias em triunfos do espírito humano. E assim, sob o céu estrelado daquela fazenda que se tornara um refúgio de amor e esperança, a história dos gêmeos encontrava não um fim, mas um novo começo. Um começo construído sobre alicerces de bondade, coragem e a mais pura forma de amor. Aquele que não conhece barreiras, não faz exigências e, como Neve havia demonstrado, às vezes não precisa nem mesmo de palavras para transformar vidas para sempre.